Eu achei que meu casamento era sólido, construído em anos de rotina, carinho e confiança. Mas tudo começou a mudar quando meu marido ficou distante, mais frio, mais silencioso, e passou a proteger o celular como se fosse um segredo vivo. Eu tentei ignorar, tentei acreditar nas desculpas, até o dia em que ouvi uma ligação que congelou meu sangue. Ele estava indo buscar a ex no aeroporto. Naquele instante, eu entendi que eu não era mais prioridade. Eu era apenas a esposa que ele escondia. E foi aí que eu comecei a investigar. E descobri a verdade mais cruel da minha vida. Se você quer saber como eu descobri tudo e o que fiz depois, continue comigo até o final. Porque essa história termina de um jeito que ele nunca imaginou. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu comentário contando o que achou da história, o que você faria se fosse contigo. Como descobri que meu marido estava me traindo com a ex dele? Eu sempre fui o tipo de mulher que acredita que o amor é construído nos detalhes. No café feito do jeito que ele gosta, na roupa dobrada com cuidado, no beijo na testa antes de dormir. Eu acreditava que o casamento era isso, um pacto silencioso de presença, mesmo nos dias em que o mundo parecia pesado. Por isso, quando o meu marido começou a se afastar, eu não percebi de imediato. No começo, foi só uma mudança pequena. Ele, que antes falava demais, começou a responder com frases curtas. Ele, que sempre me abraçava quando chegava em casa, passou a entrar sem olhar para trás. Dia difícil, ele dizia. E eu acreditava. A verdade é que eu estava tão ocupada tentando manter a nossa rotina funcionando que ignorei os sinais. Eu trabalhava, cuidava da casa, planejava o futuro e ainda achava que o cansaço dele era normal. Afinal, nós dois estávamos vivendo uma fase apertada financeiramente e ele tinha assumido mais responsabilidades no trabalho. Mas havia algo que não encaixava. Ele começou a tomar banho assim que chegava. Não era por higiene. Era como se quisesse lavar o dia ou apagar algum cheiro. E às vezes ele demorava demais no banheiro, com o celular na mão. Eu percebia porque o silêncio da casa mudava. Era como se o ar ficasse mais frio quando ele estava perto. Naquela semana, um detalhe me deixou inquieta. Ele passou a dormir virado para o lado oposto ao meu. E quando eu encostava nele, ele se mexia, como se meu toque incomodasse. Uma noite, eu tentei conversar. "Você está bem?" Perguntei, tentando parecer tranquila. Ele não me olhou. Continuou rolando a tela do celular. "Estou." "Tem certeza?" Ele suspirou como se eu fosse um problema. "Amor, eu só estou cansado. Para de procurar coisa onde não tem." Aquela frase me atravessou, porque eu não estava procurando coisa nenhuma. Eu estava procurando ele. Mas eu engoli a dor como tantas outras vezes. Sorri sem vontade e me virei para o outro lado, esperando que no dia seguinte tudo voltasse ao normal. Só que não voltou. E eu não fazia ideia de que aquele era apenas o começo. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café, o celular vibrou em cima da mesa. Eu vi a tela acender de relance. Uma mensagem. O nome que apareceu foi rápido, mas foi suficiente para eu sentir o estômago gelar. Clara. Ele pegou o aparelho tão rápido que parecia ter sido treinado para isso. Guardou no bolso e levantou. "Vou sair mais cedo hoje." "Mais cedo?" Repeti confusa. Ele evitou meu olhar. "Reunião." Eu quis perguntar quem era Clara, mas alguma coisa dentro de mim disse que eu não estava pronta para ouvir a resposta. Eu fiquei sentada na mesa, olhando para o prato vazio, e foi ali que eu percebi. Eu não estava com medo de descobrir a verdade. Eu estava com medo de confirmar aquilo que meu coração já suspeitava. Eu tentei ser racional. Clara poderia ser uma colega de trabalho, uma cliente, uma amiga distante. Eu tentei dar nomes para a minha ansiedade, porque a alternativa era admitir que meu casamento estava rachando. Mas o nome não saía da minha cabeça. Clara. Eu conhecia uma Clara, a ex dele. Ele falava dela raramente, mas eu sabia que tinha sido um relacionamento intenso. Daqueles que deixam marcas e histórias que nunca são contadas completamente. No início do nosso namoro, eu tinha perguntado uma vez: "Você ainda fala com ela?" Ele riu e respondeu: "Claro que não. Aquilo acabou há muito tempo." Eu acreditei. Só que agora o nome dela tinha aparecido na tela do celular do meu marido com um coração ao lado. E isso não era um detalhe pequeno. Passei o dia inteiro com aquele pensamento preso na garganta. No trabalho, eu errava coisas simples. Respondia e-mail sem prestar atenção.
Minha chefe perguntou se eu estava bem e eu disse que era só uma noite mal dormida. No fundo, eu estava com medo. Quando cheguei em casa, ele ainda não tinha voltado. A casa estava silenciosa e eu andava de um lado para o outro como se estivesse procurando um lugar seguro para esconder o meu coração. Eu tentei ligar. Ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. Na terceira tentativa, ele mandou uma mensagem curta. Estou em reunião. Depois falo. Reunião. Eu não sabia o que doía mais. A mentira ou o fato de que ele achava que eu era ingênua o suficiente para acreditar. Quando ele chegou, já era noite. Entrou com um sorriso ensaiado. Desculpa, amor. Foi corrido. Eu olhei para ele tentando identificar sinais. Cheiro de perfume diferente, marca de batom, qualquer coisa. Nada. Ele parecia normal, mas eu sabia que normalidade também pode ser uma máscara. Durante o jantar, ele falou sobre coisas banais. Trabalho, trânsito, um colega que foi demitido. Eu apenas respondia com e entendi, porque minha cabeça estava presa naquele nome. Em certo momento, ele foi ao banheiro e deixou o celular na mesa. Meu coração disparou. Aquela era a chance. Eu sabia que invadir a privacidade dele era errado. Mas eu também sabia que havia algo errado comigo continuar aceitando a dúvida como companheira. Peguei o celular. A tela estava bloqueada. Eu tremi. Eu não tinha a senha. Ou melhor, eu tinha. Era a mesma há anos. A data do aniversário dele. Digitei. E o celular desbloqueou. Meu estômago revirou. Abri as mensagens. E ali estava. Clara, eu cliquei. A primeira mensagem que vi parecia uma facada. Eu ainda penso em você. Sempre pensei. Minhas mãos começaram a suar. Rolei a conversa desesperada. Havia fotos. Havia risadas. Havia promessas. E havia uma frase que fez o chão sumir. Quando você vai contar pra ela? Meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia se chorava, se gritava, se quebrava o celular na parede. Eu só sabia que a mulher que eu era antes daquela mensagem não existia mais. Naquele instante, eu ouvi o barulho da descarga. Ele estava saindo do banheiro. Eu tive segundos para decidir. Eu poderia confrontar, ou poderia fingir. Eu escolhi fingir. Coloquei o celular de volta na mesa e respirei fundo. Quando ele voltou, eu estava sentada, com um sorriso que parecia colado à força no rosto. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo, respondi, mas por dentro eu estava em pedaços. E eu sabia que aquela era só a primeira peça do quebra-cabeça. Naquela noite, eu não dormi. Ele dormia ao meu lado, como se não tivesse destruído o mundo inteiro em silêncio. Eu olhava para o teto e tentava entender como alguém consegue ser tão cruel sem dizer uma palavra. A cada respiração dele, eu sentia vontade de levantar e sair pela porta. Mas eu fiquei, porque eu precisava de respostas. No dia seguinte, eu acordei antes dele. Fiz café, como sempre. O cheiro do café fresco parecia zombar de mim, como se a rotina quisesse me lembrar que eu ainda estava presa naquele papel de esposa perfeita. Ele acordou, beijou minha testa e disse: Bom dia. Meu corpo enrijeceu. O beijo dele era o beijo de um estranho. Bom dia, respondi. Ele tomou café rápido e saiu dizendo que teria um dia longo. Assim que a porta fechou, eu corri para o computador. Eu precisava saber quem era Clara agora. Não a Clara do passado. A Clara que estava presente no meu casamento. Procurei nas redes sociais. O nome apareceu fácil. Uma foto de perfil sorridente, cabelo bem cuidado, pele impecável. Uma mulher bonita, daquele tipo que parece sempre pronta para uma foto. Meu coração apertou. Rolei as publicações. Ela postava frases motivacionais, fotos de viagens, restaurantes, taças de vinho. E em algumas fotos, eu vi detalhes. Um relógio. Um relógio que parecia o do meu marido. Uma mão masculina segurando a taça. A mão dele. Eu senti uma náusea forte. Fechei o notebook e fui ao banheiro. Me apoiei na pia, encarando meu reflexo. Eu parecia pálida. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei se eu tinha deixado de ser mulher para virar apenas alguém que cuidava de tudo. A verdade é que eu não estava competindo com Clara. Eu estava competindo com a fantasia que ele criou, porque a ex sempre volta como lembrança do que poderia ter sido. E eu era o que era. Real. Com contas, rotina, responsabilidades. Eu respirei fundo. Eu precisava de um plano.
Eu não queria confrontar no impulso. Eu queria ter certeza. Eu queria provas. Não para jogar na cara dele, mas para me lembrar, depois, de que eu não estava imaginando. Passei os dias seguintes observando. Ele chegava mais tarde, saía mais cedo. O celular nunca ficava longe. E o pior, ele começou a ser carinhoso. Carinhoso demais. Como se quisesse compensar alguma culpa. Uma noite, ele trouxe flores. Só porque eu quis, disse. Eu peguei as flores e sorri. Mas por dentro eu pensei: não é só porque você quis. É porque você está tentando se sentir menos culpado. Naquela mesma noite, quando ele dormiu, eu peguei o celular de novo. A conversa com Clara estava apagada. Meu sangue ferveu. Ele sabia. Ele sabia que eu tinha visto. E mesmo assim, ele continuou. Só que ele não tinha apagado tudo. Na lixeira de fotos, eu encontrei uma imagem. Era uma selfie deles. Ela sorrindo. Ele com o rosto encostado no dela. E o que me destruiu foi o detalhe. Ele estava usando a camisa que eu tinha comprado no aniversário dele. Na legenda, ela tinha escrito: "Sempre foi você." Eu senti uma lágrima escorrer. Mas não foi uma lágrima de tristeza. Foi uma lágrima de decisão. Eu não sabia ainda como, mas eu sabia que eu não iria implorar por amor. Eu iria embora. E ele só perceberia quando fosse tarde. 2 dias depois, eu ouvi a conversa que mudou tudo. Eu estava no corredor, indo pegar uma toalha no quarto, quando escutei a voz dele no escritório. Ele falava baixo, mas eu reconheci o tom. Era o tom de quem fala com alguém importante. Eu parei, encostada na parede, sem fazer barulho. "Eu vou te buscar amanhã." Sim. No aeroporto. Meu coração bateu tão forte que eu senti o peito doer. Ele continuou: "Claro que eu estou com saudade. Eu também penso nisso." Eu fechei os olhos. O ar pareceu desaparecer. A voz dele soava diferente. Era leve. Era animada. Era a voz que ele não usava comigo há meses. "Não se preocupa. Ela não sabe de nada." Eu senti como se alguém tivesse me empurrado de um precipício. Então era isso. Não era só mensagem. Não era só nostalgia. Ele estava indo buscar a ex no aeroporto. Ele estava trazendo a traição para perto. E eu estava dentro da casa onde tudo isso estava acontecendo. Quando ele saiu do escritório, eu fingi estar dobrando roupas na cama. Ele passou por mim e sorriu. "Amanhã vou precisar sair cedo." "Por quê?" Perguntei, fingindo curiosidade. Ele hesitou por meio segundo. "Viagem de trabalho, vou encontrar um cliente." Eu apenas balancei a cabeça. "Entendi." Ele me beijou na testa. Eu senti vontade de lavar a pele. Naquela noite, eu comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Eu não ia fazer cena. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu iria desaparecer. Peguei uma mala pequena e coloquei apenas o essencial. Roupas básicas, documentos, meu dinheiro guardado, meu notebook e uma coisa que ele nunca iria imaginar. Eu levei nosso álbum de casamento. Não porque eu queria lembrar, mas porque eu queria provar a mim mesma que eu amei de verdade e que não foi culpa minha. Antes de dormir, eu sentei na cama e olhei para ele. Ele dormia profundamente. Como alguém pode dormir assim quando está destruindo a vida de outra pessoa? Eu senti raiva, mas também senti algo mais forte: liberdade. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, tomou banho, colocou perfume. Perfume. O mesmo perfume que ele não usava comigo há semanas. Ele se olhou no espelho, ajeitou o cabelo e eu tive certeza. Ele estava se preparando para ela. Quando ele pegou a chave do carro, eu perguntei: "Você volta que horas?" Ele sorriu. "No fim do dia." Mentira. A porta fechou. E eu fiquei parada no meio da sala, sentindo o silêncio me abraçar. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu só peguei minha mala, respirei fundo e saí. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas eu sabia de onde eu estava saindo. E isso era suficiente. Eu fui direto para a casa da minha irmã. Ela morava em outra cidade, a 2 horas de distância. Eu dirigi como se estivesse fugindo de um incêndio. O rádio tocava músicas aleatórias, mas eu não ouvia nada. Minha cabeça estava em silêncio, um silêncio pesado, como se meu coração tivesse desligado para não quebrar. Quando cheguei, minha irmã abriu a porta com a expressão assustada. "O que aconteceu?" Eu entrei e deixei a mala no chão. "Eu descobri." Foi só isso que eu consegui dizer. Ela me abraçou forte. E aí sim,
Eu chorei. Chorei como se cada lágrima fosse um pedaço do meu casamento escorrendo pelo meu rosto. Ele está com a ex, eu disse com a voz quebrada. Minha irmã fechou os olhos. Eu sabia que aquele homem não prestava. Não fala assim, eu murmurei, mesmo sabendo que ela tinha razão. Ela me puxou para o sofá e me deu água. Você vai ficar aqui o tempo que precisar. Eu assenti. Eu não queria ser um fardo. Eu não queria ser a mulher abandonada. Eu só queria ser alguém que respirava. Horas depois, meu celular vibrou. Era ele. Eu olhei para a tela e senti uma vontade absurda de atender e gritar. Mas eu não atendi. O celular vibrou de novo. E de novo. Mensagens começaram a chegar. Amor, onde você está? Você saiu? Por quê? Eu cheguei e você não está aqui. Eu imaginei a cena. Ele voltando do aeroporto. Provavelmente deixando Clara em algum hotel. E chegando em casa esperando encontrar a esposa, a comida pronta, a rotina intacta, mas encontrou silêncio. E naquele silêncio, ele finalmente ouviu o barulho das próprias escolhas. Mais mensagens. Você está me assustando. Atende, por favor. Eu segurei o celular e senti um poder estranho. Não era vingança, era controle. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle da minha própria história. Eu desliguei o celular. Naquela noite, eu dormi na cama de hóspedes da minha irmã. E mesmo com o coração partido, eu dormi. Porque pela primeira vez eu não dormia ao lado de uma mentira. No dia seguinte, eu liguei o celular. Tinha 27 chamadas perdidas. E uma mensagem que me fez rir sem humor. Você está exagerando. A gente precisa conversar. Exagerando. A traição virou exagero. Eu respirei fundo. A conversa ia acontecer, mas não do jeito que ele esperava. No terceiro dia, ele apareceu na casa da minha irmã. Eu estava na cozinha, ajudando a preparar o almoço quando ouvi a campainha. Minha irmã olhou pelo olho mágico e ficou séria. Ele está aqui. Meu estômago virou. Por um segundo, eu pensei em correr para o quarto, me esconder, fingir que não existia. Mas eu não podia mais viver fugindo. Eu caminhei até a sala. Quando abri a porta, ele estava ali. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos, expressão de quem queria parecer desesperado. Graças a Deus, ele disse, tentando entrar. Eu segurei a porta. Você não vai entrar. Ele parou, surpreso. Amor, pelo amor de Deus. Eu estava preocupado. Preocupado? Eu repeti, sentindo a raiva subir como fogo. Ele tentou pegar minha mão. A gente precisa conversar. Eu puxei a mão. Eu sei, e é por isso que você vai me ouvir agora. Ele engoliu seco. Eu não sei o que aconteceu, você simplesmente sumiu. Eu ri. Você quer mesmo fingir que não sabe? O rosto dele mudou. Do que você está falando? Eu respirei fundo. Clara. Ele congelou, e aquele segundo de silêncio foi a confissão. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Você foi buscar ela no aeroporto. Eu continuei. E teve coragem de voltar para casa e perguntar onde eu estava. Ele abriu a boca. Não é o que você está pensando. Eu senti nojo. Sempre é. Ele passou a mão no rosto. Ela só precisava de ajuda. Ela estava passando por um momento difícil. Eu o encarei. E você resolveu ajudar escondendo de mim? Ele ficou nervoso. Eu não escondi. Eu sabia que você ia reagir assim. Assim como? Eu perguntei, sentindo a voz firme. Como uma esposa que não aceita ser feita de idiota? Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Eu senti as lágrimas querendo sair, mas eu segurei. Você errou quando respondeu a mensagem dela com o coração. O rosto dele empalideceu. Você mexeu no meu celular? A audácia. Eu quase gargalhei. Você está mais preocupado com sua privacidade do que com a sua traição. Ele tentou se aproximar. Eu te amo. Eu senti um vazio. Não ama. Você ama a segurança que eu te dava. Ele começou a chorar. Eu não queria te perder. Eu respirei fundo. Mas você já me perdeu. Minha irmã apareceu atrás de mim, firme. Vai embora. Ele olhou para ela e depois para mim. Você vai destruir tudo assim? Eu sorri cansada. Não. Quem destruiu foi você. Eu só parei de varrer os escombros para debaixo do tapete.
Ele ficou parado, como se esperasse que eu voltasse atrás. Mas eu não voltei. Ele saiu, e eu fechei a porta. O som da porta fechando foi o som do fim. Eu achei que aquela seria a última vez. Mas ele continuou. Ligava, mandava mensagens. Prometia mudar. Dizia que Clara era passado. Só que o passado não manda mensagem de madrugada. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Uma foto do meu marido sentado em um restaurante, com Clara. Ela estava sorrindo. E a legenda dizia: "Ele disse que vocês estavam separados." Meu corpo inteiro tremeu. A mensagem continuou: "Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ele me procurou dizendo que você não o entendia mais. Eu só descobri agora que vocês ainda eram casados." Eu li aquilo várias vezes. Então Clara não era só vilã. Ela também era peça do jogo. Mas isso não diminuía a culpa dela. Porque ela sabia que ele era casado. Eu sabia. Mulher reconhece aliança até no escuro. Eu não respondi. Eu apenas guardei a foto. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu não precisava mais de provas. Eu precisava de coragem. Coragem para fazer o que eu vinha adiando por medo. Eu procurei um advogado. Eu organizei minhas contas, eu reuni documentos. E a cada papel que eu colocava na pasta, eu sentia como se estivesse recuperando um pedaço de mim. Ele continuava ligando. Até que um dia eu atendi. "O que você quer?" Eu perguntei. Ele suspirou do outro lado. "Eu quero você de volta." Eu ri. "Você quer voltar no tempo." Ele ficou em silêncio. Eu terminei com ela. Eu respirei fundo. "E por que eu deveria acreditar?" Ele respondeu com uma voz que tentava parecer sincera. "Porque eu percebi que ela era um erro." Eu fechei os olhos. "Eu não sou prêmio de consolação." Ele tentou argumentar. "Eu fiz isso porque estava confuso." Eu respondi. "Confuso não. Você estava confortável." E desliguei. Naquele instante, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. O divórcio não foi rápido. Ele tentou atrasar. Tentou negociar. Tentou me fazer sentir culpa. Mas eu não voltei atrás. Quando assinei os papéis, minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era de alívio. Eu saí do cartório com o sol batendo no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei fundo como se o ar finalmente fosse meu. Minha irmã me abraçou. "Você conseguiu." Eu olhei para o céu. Eu sobrevivi. Nos meses seguintes, eu reconstruí minha vida. Arrumei um apartamento pequeno. Comprei uma planta. Troquei os móveis. Troquei as cores. Troquei até o jeito de andar. Eu comecei a me olhar no espelho com outros olhos. Eu voltei a usar batom. Voltei a sorrir. Voltei a sentir vontade de viver. Um dia, ele apareceu de novo. Dessa vez, na porta do meu apartamento. Eu abri a porta e vi o rosto dele abatido. "Eu perdi tudo," ele disse. Eu o encarei. "Não, você jogou fora." Ele chorou. Clara foi embora. Ela só queria se vingar de mim. Eu respirei fundo. "Então você descobriu o que eu descobri antes. Quem trai sempre acha que está no controle, até perceber que foi usado." Ele me olhou como se eu fosse a última chance. "Eu sinto sua falta." Eu sorri, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de encerramento. "Eu também sinto falta de quem eu era antes de você me quebrar." Ele tentou falar algo. Eu interrompi. "Mas eu estou aprendendo a gostar mais de quem eu sou agora." Fechei a porta. E ali eu entendi que o meu sumiço não foi uma fuga. Foi um renascimento. Porque às vezes, desaparecer da vida de alguém é a única forma de reaparecer na própria. Hoje, quando lembro daquela época, não sinto ódio. Sinto gratidão. Porque a traição dele me ensinou o que o amor verdadeiro nunca teria coragem de fazer: me abandonar. No começo, eu achei que nunca mais seria a mesma. Achei que o mundo inteiro ia me enxergar como a mulher traída, como se aquilo fosse um rótulo grudado na minha testa. Tive dias em que acordei com o peito apertado, com a sensação de que eu tinha perdido tempo demais amando alguém que não me merecia. Tive noites em que eu chorei baixinho, não por saudade dele, mas por saudade de mim. Eu senti vergonha, senti raiva, senti medo. Mas acima de tudo, eu senti um vazio enorme, como se eu tivesse sido arrancada de uma vida que eu mesma construí.
Só que, com o tempo, eu percebi algo que mudou tudo. Aquele vazio não era o fim, era espaço. Espaço para recomeçar. Eu comecei a fazer coisas pequenas. Coisas que pareciam bobas, mas que me devolviam a sensação de existir. Eu passei a andar na rua sem pressa, a tomar café ouvindo música, a comprar flores para mim mesma. Eu voltei a me cuidar, não para provar nada a ninguém, mas para lembrar que eu ainda era mulher, ainda era viva, ainda era inteira. E foi nesse processo que eu entendi. Eu não perdi meu casamento. Eu me libertei de uma mentira. Ele achou que eu iria implorar, que eu voltaria, que eu aceitaria desculpas e migalhas. Achou que eu ficaria esperando ele escolher entre mim e a ex. Mas eu escolhi algo maior. Eu escolhi minha dignidade. Hoje eu sei que amor não se pede. Amor não se disputa. Amor não se mendiga. Amor se recebe com respeito. E eu finalmente escolhi a única pessoa que eu tinha esquecido por anos. Eu. E se um dia ele lembrar de mim, não vai lembrar da esposa que ele enganou. Vai lembrar da mulher que teve coragem de ir embora. Da mulher que ele nunca mais tocou. Da mulher que renasceu quando decidiu desaparecer. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre recomeços, superação e verdades que mudam vidas. E me conta nos comentários. Você teria ido embora em silêncio como eu? Ou teria confrontado na hora? Eu quero muito saber a sua opinião. Até a próxima história.